Olá pessoal, sou eu de novo, professor Enio aqui juntamente com vocês do Instituto Parênese, com ênfase em Educação e Cidadania, dando continuidade ao nosso período de devocional. E hoje o verso 3. Bom, estamos no Salmo 2, né? Vocês já estão acompanhando aí. Hoje nós vamos falar sobre o verso 3. O verso 3 diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Bom, no verso anterior está falando dos príncipes e dos reis da terra que estavam se revoltando e ao mesmo tempo tramando coisas contra Deus e o ungido de Deus. E aqui então o salmista, na voz de Deus, está dizendo assim, ó, vamos romper os laços desses príncipes e vamos sacudir também as algemas que eles nos colocaram. Bom, está falando de um contexto de prisão, de um contexto de que as pessoas estão sendo coibidas da liberdade que elas têm de chegar até Deus. Então, esses príncipes, esses reis de outras terras estavam aprisionando o povo de Deus. É uma linguagem figurada, mas que a gente precisa então entender contextos. Geralmente, quando a vida não é respeitada, a gente já sabe que está dentro de um sistema prisional, dentro de um sistema em que, em certo sentido, a manutenção, a preservação, o cuidado estão sendo tolhidos e não existe um outro contexto que não seja a finitude humana, ou seja, o sofrimento e até a própria morte. Qual é a verdade, qual é a síntese que nós temos que ter e tirar daqui? Simplesmente, quando a liberdade é aprisionada pelas algemas e laços de prisão, as pessoas têm dificuldade de amar a Deus, ou, na minha linguagem aqui, de cultuar a Deus. Uma grande diferença que há no período histórico do cristianismo entre catolicismo e protestantismo é porque, em certo sentido, o catolicismo ele considerava a tradição daquela determinada região, daquele determinado país ou daquele determinado povo como sendo a condicionante para manter a governabilidade. Em outras palavras, é assim: se ali a nação escraviza, nós vamos manter a escravidão, porque faz jus à questão da tradição. O povo aprendeu assim. Então não vamos interferir por enquanto. Porém, já numa mentalidade mais reformada, principalmente Lutero, ele entendeu que a liberdade é um dos conceitos fundamentais do cristianismo. Então, mesmo que a nação não é cristã, não se deve tolher a liberdade, porque contextos de prisão dificultam as pessoas amarem a Deus. Vão interpretar como sendo um Deus de sofrimento. Então, o que em certo sentido, muitos movimentos surgiram pela história e pela própria reforma, que por tabela estava falando da pessoa de Jesus Cristo, o tema da liberdade. Então, o Salvador, ele rompe com a prisão, ele rompe com os sistemas que aprisionam o povo. Muitas vezes esses sistemas são simbólicos, mas existem e que acabam acarretando a vida da pessoa. O que nós devemos orar, então? Que as nações compreendam o amor a Deus pela defesa que eles fazem ao direito da liberdade. Quem defende a liberdade está dando oportunidade das pessoas amarem a Deus, cultuarem a Deus e também de conhecerem mais profundamente Deus. Um cristão, ele é um defensor da liberdade. E temos que atentar aqui que essa liberdade não é só a liberdade religiosa, é a liberdade como um todo. A liberdade de existir, a liberdade de poder defender os seus pensamentos, a sua integridade. Diante disso, vamos já para a questão da igreja.
A igreja, ela é sempre considerada um sinal da presença do reino de Deus na Terra. Ela não é o reino, mas ela é a presença. Então ela tem uma responsabilidade muito grande que vai além do que prioritariamente defender apenas a liberdade de ler a Bíblia, de se reunir e cantar, de estudar, de louvar. A igreja, ela é como uma referência de que, seja quem for, tem a liberdade de amar a Deus. Então isso não é uma exclusividade do povo cristão ou simplesmente de alguma denominação ou sistema religioso que se diz cristão. O cristão, por excelência, ele defende a extensão infinita do exercício da liberdade. Então vem aqui uma reflexão. O que a igreja tem que fazer? Defender o direito à liberdade de existir de cada indivíduo, assim como de todos os aspectos que conduzem à preservação, manutenção e emancipação da vida. Longe de mim aqui querer gerar polêmicas, mas quão tem sido difícil a gente poder falar de grupos minoritários, mas que as pessoas já vêm taxando para dizer, é partidário, esse aí defende a libertinagem, esse aí defende coisas que não são cristãs e tal. Não. E eu quero dar a seguinte situação aqui. Um amigo meu, pastor, ele foi entrevistado num programa e a pergunta era simplesmente o seguinte: você é a favor ou contra o divórcio? E ele é de uma denominação bem conservadora, bem tradicional, e ele diz assim: olha, você está perguntando para mim, que sou pastor, que tem atrás de mim uma denominação, tem atrás de mim uma instituição que, inclusive, olha pelo jeito que eu me visto, principalmente por aquilo que eu falo, mas você perguntou para mim, mas eu não posso deixar só a minha opinião sem também interferir na instituição, na imagem que eu carrego. Então ele diz assim: existe uma verdade que é para o cristão, mas existe uma verdade que se sobrepõe ao cristão, que é para o mundo criado por Deus. E muitas vezes a gente entra num entrave porque a gente quer defender o ambiente do cristão, mas não o reino ou o mundo criado por Deus que precisa ser resgatado. E é justamente nessas questões. E aí ele saiu com a seguinte colocação: eu fui chamado a esse programa, ele falando, para responder uma pergunta, mas eu estou sabendo que vocês sabem da minha esposa. E a minha esposa, ela é juíza, que envolve as questões de família. E constantemente a minha esposa, ela dá vereditos para a separação. Questões de violência, questões de desrespeito, questões em que está se colocando a preservação e a manutenção de um dos cônjuges, no caso a maioria sempre é mulher, em defesa. Então, ela sempre responde sim. E nesse momento, a minha resposta, sim. Se é para defender vidas, se é para preservar vidas, se é para emancipar vidas, eu sou a favor do divórcio. Então vejam bem vocês que a igreja, ela não está defendendo o divórcio. Ela está defendendo o direito à liberdade de cada um continuar existindo. E com isso elas vão enxergar e vão reconhecer o direito a amar a Deus, o direito de conhecer a Deus e também de outras pessoas também terem esse direito.
Então vejam bem que tirar o direito a longo prazo pode ser obstruir as pessoas de chegarem até Deus. Então que fica aqui, né, uma grande lição para nós, no sentido de enxergar a liberdade como sendo uma estratégia até de evangelização. Cada igreja é uma sala de aula que conscientiza a liberdade de existir, e existir vivendo. E viver é a expressão maior de louvor a Deus. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que mais ideias aí surjam com vocês. Quero agradecer pela atenção e nós estamos aí terminando a nossa terceira devocional. Até a próxima.